nada mais sem ti. Eu só quero, eu só quero nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti. Vai cantando. Nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti. E nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti. Coloca a mão no seu coração. Quero orar por sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse culto tão abençoado. Obrigado por essa série de escatologia que nós estamos estudando. Obrigado por todos que estão aqui, Senhor, que vieram buscar da Tua presença, que vieram aprender. Obrigado, Pai. Pai, eu quero orar, porque eu creio no poder da oração, para que todos que entraram aqui, Pai, no nome de Jesus, sejam abençoados. Sejam abençoados espiritualmente por meio da Tua palavra. Sejam abençoados fisicamente por meio da saúde divina. Sejam abençoados também na alma, trazendo conforto, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo senso de propósito, Pai. Aqueles que estão com algum tipo de incômodo no corpo, Senhor. Seja uma dor de cabeça, seja uma enxaqueca, seja uma dor na coluna, seja uma dor na perna, no joelho, seja uma dor interna, seja até uma dor na alma, seja um desconforto. Pai, esse lugar é um ambiente de cura. Esse é um ambiente de saúde. Pai, a Tua palavra é poderosa para curar e para libertar. Seja alguém que entrou oprimido por um demônio, o Senhor tem o poder para curar. Onde a unção do Espírito Santo passa, há milagres. Onde a unção do Espírito Santo passa, há cura. Ó Senhor, e onde estiver um doente, um enfermo, seja uma dor na garganta, seja a vista embaçada, seja tontura. Alguém que entrou e estava sentindo sintomas de tontura, Senhor. Oh meu Deus, aqui é um lugar, um ambiente de cura. Pai, a Tua palavra diz lá em Isaías 53, versículo 4, que o Senhor levou sobre si as nossas doenças, que o Senhor levou as nossas enfermidades, e que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Pai, sobre tudo isso que eu citei agora, eu quero orar e quero pedir em favor de cada um que está aqui, Pai, que eles sejam tocados pelo poder da unção curativa, e que tire, Pai, agora a doença, e que tire, Pai, agora em nome de Jesus a má influência, o espírito que estava perturbando, a dúvida, Pai, que estava na mente, Pai, que tire agora toda obra maligna, que tire todo cansaço, que tire toda dor física, que tire a inflamação na garganta, a sinusite, a alergia, o problema na pele, seja o que for, Pai. Eu oro ao Senhor agora, porque eu sei que o Senhor tem poder para curar, eu sei que o Senhor tem poder para fazer milagre. Oh Senhor, seja o que for, seja uma dor na alma, seja uma angústia,
seja qual for o problema. Ó Espírito Santo, eu clamo ao Senhor agora, para que o teu poder passe sobre essa igreja e remova esse mal, Senhor. Seja uma palavra contrária, seja uma maldição lançada, seja uma maldição hereditária, seja cancelado agora no nome de Jesus. Eu repreendo agora, Pai, a ação maligna, a doença, a dor, Pai, esse problema que essa pessoa está sentindo, Pai. Pai, eu oro ao Senhor e eu creio, Pai, que haverá paz no coração. Eu creio que a pessoa que entrou aqui dentro, Pai, vai sair revestida com o teu poder, Senhor. Vai sair com a paz interior, vai sair com respostas, vai sair com ânimo, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, nós não aceitamos nenhum tipo de inflamação, nenhum tipo de bactéria, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de dor, Pai. E nós oramos porque cremos que o Senhor cura. O Evangelho é curativo. Onde Jesus ia, curava as pessoas e os milagres aconteciam, Pai. E eu creio, Pai, no milagre. Eu creio na operação de poder. Em o nome de Jesus, eu tomo autoridade agora contra as mazelas de Satanás, contra as doenças, contra a angústia da alma, contra a depressão, contra o espírito opressor, e repreendo agora e paraliso agora toda força contrária de Satanás, e te digo em nome de Jesus Cristo: bata em retirada do meio do povo de Deus, da igreja santa e da igreja ungida e separada do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão agora, e você mesmo agora vai declarar sobre você saúde divina, cura. Amém? Com voz de autoridade você vai declarar em nome de Jesus. Eu posso até te ajudar no começo para você ir se soltando. Em nome de Jesus. Pai, eu agradeço por saúde vindo sobre o meu corpo. Diga: eu reivindico que toda doença, inflamação, enfermidade, ataque do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Diga: ele levou a minha enfermidade e as minhas doenças e as minhas dores. Então bata em retirada em nome de Jesus. Com mais autoridade, diga: Satanás, se você levantou alguma coisa contra a minha casa, contra a minha família, escute o que eu vou te dizer agora, na autoridade do nome de Jesus. Diga o nome sobre todo nome, que todo joelho se dobrará. Saia do meio da minha casa, da minha família, dos meus negócios, em nome de Jesus. Aleluia. Levante as mãos e diga: eu cubro a minha casa. Se você quiser direcionar para o lado da sua casa, direcione agora. Pode direcionar com as mãos levantadas. Eu cubro a minha casa. Casa representa família, viu? Eu cubro a minha casa e toda a minha família, por meio da minha oração, da fé e do amor, no nome de Jesus Cristo. Qualquer levante do inimigo, palavras contrárias, invejas, sejam neutralizados agora, no nome de Jesus Cristo. Diga amém. É a sexta, né? Amém. Eu não sei se eu respondo todas as perguntas não, irmão. A que eu souber eu respondo. Se eu não souber, eu digo: não, vamos estudar. Glória a Deus. Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Teve tanta coisa que a gente falou, né, nesse período. A gente falou nesse período escatológico. Eu queria perguntar se nesse tempo que vai passar no milênio, né, as mulheres vão ter filho que vão ficar ou não? Se no período do milênio. Ela está falando sobre o milênio, se eu não me engano, em Apocalipse 20, que fala sobre o milênio.
será um período de 1000 anos que haverá na terra. Depois que a igreja for, primeiro a igreja é arrebatada, né? Começa a grande tribulação na terra, que vocês viram esse videozinho aqui? Nós acreditamos que nós não vamos passar pela grande tribulação. Tá certo? Tem denominações, tem vertentes que acreditam que a igreja só vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. A grande tribulação, unanimemente, todo mundo, a maioria concorda. São 7 anos, porque o profeta Daniel detalhou bem direitinho que seriam 7 anos de uma grande tribulação na terra, onde vai haver o juízo de Deus, os toques da trombeta, os selos abertos, e nós cremos que nós vamos ser arrebatados antes disso acontecer, desses 7 anos. Tem vertentes que acreditam que será no meio e tem vertentes que acreditam que será no final da grande tribulação, o arrebatamento da igreja. No final da grande tribulação acontece 2 eventos. A volta para esse tipo de pessoa que crê na volta de Jesus e no arrebatamento, simultaneamente, sobe e arrebata. Nós discordamos dessa vertente do meio e do fim, nós cremos no começo. Pastor, mas eles têm fundamentos, para poder entrar na resposta dela, eles têm fundamentos, quem crê que a igreja será no meio e será no final? Tem, eles têm fundamentos, têm argumentos, têm versículos bíblicos, porém a vertente nossa, eu acho ela mais estruturada, entendeu? Nós respeitamos quem não acredita, quem acredita que é no meio, quem acredita no final. Sempre eu digo assim, esteja preparado. Se for para ser no meio da grande tribulação, você precisa estar preparado. Se for no final, precisa estar preparado. Mas nós queremos que é no começo. Então, acabando esses 7 anos, irmão, Jesus volta à terra. Se cumpre aquela palavra que todo olho verá. É nesse exato momento que todo olho verá. A igreja já estará no paraíso e voltará com Cristo à terra, com o corpo glorificado. E a pergunta dela foi essa: as mulheres ainda vão procriar, ter filhos? Sim. Por quê? Não a igreja que foi arrebatada, porque ela está com o corpo glorificado, não reproduz mais. Nós não reproduzimos, tanto quem foi arrebatado como quem ressuscitou no começo da tribulação, que volta com Cristo. Porém, haverá nações que passarão no período da grande tribulação. Muitos vão morrer, mas muitos vão conseguir passar sem a morte. Então, muitas pessoas que não negaram a fé vão conseguir entrar dentro do milênio sem provar a morte. Então, elas não ressuscitaram. Entendeu? Elas vão viver com os corpos naturais. Está dentro da programação do estudo, mas como ela perguntou e eu ainda não cheguei lá, eu estou respondendo. Mas nós temos os textos básicos quando a gente for estudar sobre o período do milênio na Terra. Então, as pessoas que estiverem com os corpos naturais, elas ainda vão casar-se, dar-se em casamento e vão procriar. Porém, a igreja estará governando com Cristo, a central vai ser em Jerusalém, mas não tem essa questão da igreja se casar mais, não se casa mais. Por isso Jesus disse assim, que errais por não conhecer as Escrituras, no céu não se dá em casamento, porque corpo glorificado não tem mais, serão diferentes. Mas as nações que ficaram dentro do milênio, elas ainda vai ainda haver pecado, tudo isso nós vamos tratar. Vai haver até maldição para pessoas que pecaram, né? Tudo isso está na Bíblia, tudo isso está certinho lá. Porque é bom entender que o milênio ainda não é o projeto final de Deus, esse período do milênio. Ainda, esse período do milênio é uma fase, não é ainda a eternidade, tá certo? A eternidade é após o milênio. Então, respondendo a pergunta, não arrudei grande, mas vai ter sim. Teve uma irmã que fez uma pergunta também. Quando ela terminar, foi a irmã que disse que estava com vergonha de falar no microfone. Que é do Paulo VI, como é o nome, Jesus? Que ela serve no diaconia. Daça. Ela está aí, Daça? Pronto. Faça o lugar dela, depois nós vamos lá para a de Daça. Deixa eu ver o horário aqui, né? 8h07. Pode entregar o microfone a ela. Ô pastor, então, no milênio,
depois de nós sermos arrebatados, nós vamos voltar no milênio com Cristo, né? Isso, Então, nós vamos estar em corpo glorificado. corpo glorificado. Então, quando que Deus vai dar para nós de novo o corpo? Novo corpo. Isso, novo corpo. O novo corpo, ele, por exemplo, vamos imaginar que o arrebatamento aconteça hoje. Na hora que nós somos arrebatados, já recebemos o corpo glorificado. Só que a Bíblia diz assim: os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Está lá na carta aos Tessalonicenses. Então, os que morrerem em Cristo ressuscitará primeiro. No momento que eles ressuscitam, já ressuscita com o corpo glorificado. E nós que estamos vivos não provaremos a morte, mas já recebemos o corpo glorificado também. A gente não sabe explicar em detalhes como isso vai acontecer, porque a Bíblia não diz. Mas no arrebatamento será uma energia tão gloriosa que todos os crentes em Cristo, os que se converteram genuinamente, né, eles serão puxados da terra e ao mesmo tempo receberão um corpo glorificado. É bom entender também, irmãos, todos que estão aqui, que eu não vou dizer quem vai ser arrebatado e quem não vai ser. Isso aí compete ao Espírito Santo, tá certo? A vida individual é de cada um particularmente. Eu não gosto de me meter na vida individual de cada um. Eu procuro ajudar quando a pessoa me procura. Mas é possível a pessoa estar vivendo na igreja como um religioso, praticando pecado, e não está cotado para ser arrebatado, não. Então, Jesus disse assim: deixai crescer junto. No dia da colheita haverá a separação, porque essa separação já começa no arrebatamento, viu? Então, Amém? quando nós estivermos aqui no milênio com Jesus, com o corpo glorificado, tem as outras pessoas que não foram arrebatadas, que não morreram, estão aqui. Nós vamos viver tudo junto, eles vão conhecer, nós vamos falar, vai ter... No milênio, sim. Nós vamos conversar, nós vamos, na verdade, servir no reino de Cristo. O milênio é uma coisa bem interessante, viu? Olha que coisa interessante, irmão. O privilégio da gente que foi arrebatado, né? A gente, a igreja, os santos do Antigo Testamento que vão ressuscitar no final da grande tribulação, todos entram dentro do milênio servindo o governo de Cristo, que é direto de Jerusalém. Por isso que Jerusalém ela é muito bombardeada, muito atacada e muito criticada. É muito bom olhar para Jerusalém. Por quê? Jerusalém, Israel, né? Jerusalém eu te falo Israel, o país, a nação. Por quê? Porque em Israel é de lá que veio as promessas, que começou tudo. Há profecias na Bíblia de duas batalhas que acontecerá contra Israel. Uma chama-se a Guerra do Armagedon, que será no final da grande tribulação. A maioria das nações vão se juntar para destruir Israel. E nesse momento os judeus, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles estão esperando um verdadeiro Messias, por isso que eles serão enganados pelo anticristo. Nesse exato momento, presta atenção, nesse exato momento, os judeus vão entender que eles erraram quando eles crucificaram a Cristo. E que realmente Cristo é o Salvador. A Bíblia diz que eles vão clamar em arrependimento por não ter reconhecido Jesus. Aí, nesse exato momento, Jesus vem como solucionador e desce e pisa lá no monte, não sei se é o Monte das Oliveiras, não estou bem lembrado aí. Monte das Oliveiras. E ele pisa lá, diz até, tem uma profecia, se eu não me engano, é Zacarias, que o monte vai se fender de um lado para outro. Nesse exato momento que todo olho verá, Jesus vai pisar lá e ali começa o governo milenar com Cristo. E nós estaremos com Ele governando essa terra, irmão. Esse milênio é como um descanso sabático. Esse milênio as coisas vão voltar a fluir normalmente. A natureza que estava desgastada vai voltar a fluir novamente, normalmente. Vai haver uma organização, porque nesse período o diabo não vai ser lançado no lago de fogo. Só que nós não vamos ter mais o corpo
natural. Natural não, né? Nós vamos ter uma matéria. Pronto, para a gente ter uma ideia sobre a questão de corpo glorificado, a gente olha para Jesus. Quando Jesus apareceu para os discípulos, ele não apareceu com o corpo glorificado, ele não era uma alma, não era um espírito. É tanto que ele disse a Tomé: toque aqui. Só que esse corpo glorificado não tinha sangue, né? Não tinha sangue, era só o corpo, a matéria. Agora era um corpo que tinha poderes. A gente observa, Jesus não era uma alma, entenda bem, mas era corpo com poderes. Esse mesmo modelo de matéria que Jesus recebeu é o que nós vamos receber. É interessante notar que depois da ressurreição de Cristo, com as portas fechadas, os discípulos estavam buscando a Deus e Jesus entrou naquele ambiente, ou seja, ele conseguiu atravessar aquelas paredes, mas não era espírito, é porque era poder, um poder sobrenatural. Então ele conseguia estar aqui, mas de uma forma ele desaparecer daqui e aparecer em outro lugar. E aconteceu também relatos bíblicos, como aquele caso dos 2 homens que caminhavam na estrada de Emaús, e ele apareceu, caminhou com eles, mas em um determinado momento ele desapareceu. Não foi assim? Então, assim, esse tipo de corpo, esse tipo de matéria que vai herdar a eternidade de Jesus é o mesmo para todo mundo. Vocês estão entendendo? Não há diferença do corpo de Cristo para nós. Vai ser diferente o aspecto, a matéria, o aspecto, mas, porque não é todo mundo igual, parecido, todo mundo vai ser diferente, mas a matéria é o mesmo. Lembra que Paulo disse assim: há corpos celestiais e há corpos naturais. Então nós vamos receber os corpos celestiais. Quem pode glorificar Jesus por isso? É forte, né? Então, assim, diante dessa pergunta eu posso dizer assim: meu Deus, vale a pena sua vida ser entregue completamente a Jesus, irmão. Porque a gente entende que a nossa vida não está limitada somente aqui, esse tempo passageiro. A gente vai entrar para a eternidade, irmão. A palavra a palavra é certeira, a palavra de Deus, a Bíblia. Nós vamos entrar para a eternidade, irmão. Nós vamos. Você glorifica a Jesus por isso? Então, irmão, mais um conselho que eu te dou: continue perseverando pela sua salvação. Busque por as pessoas próximas a você, por sua família, o máximo de pessoas que você puder alcançar para Jesus. Amém? A porta para a salvação eterna está em Cristo. Não está em Maria, não está em São Pedro, não está em São João, não está nenhum dessas pessoas. Elas foram homens de Deus, mulheres de Deus, mas a porta da salvação está em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá? Ela tem coragem de perguntar, Daça? Eu mandei para o pastor a pergunta. Pergunta você mesmo. Ela colocou assim: quando as pessoas se suicidam, para onde elas irão? Elas conseguem ver os familiares que morreram em Cristo na glória? Essa questão do suicídio, ela é assim, a gente tem que ter uma cautela muito grande. Primeiramente, a primeira coisa que eu posso dizer é assim: nunca diga quem subiu ao céu nem quem desceu, porque a Bíblia ensina isso. Então, nós não temos autoridade para dizer quem foi salvo e quem não foi salvo. Compete a Jesus. É possível uma pessoa que se matou ser salva? Pode acontecer de ser salva, não sei como. Pode acontecer ali de uma pessoa que colocou a corda no pescoço e na hora que estava se enforcando, rapidamente se arrependeu. Se arrependeu, houve um arrependimento e ela possa ser salva. Agora, se ela se matou conscientemente e não teve um arrependimento, então o destino dela será o inferno. Mas a gente não pode dizer: fulano se matou. Nunca diga: eita, foi para o inferno. Fica calado. Concernente esse assunto, não abra sua boca não. Deixa na mão de Deus, tá certo? Olha, às vezes eu sou convidado para fazer um funeral na casa de uma pessoa. E Deus me mostra quando a pessoa ali foi salva ou não foi, né? Por exemplo, eu vou tirar pela vida de Dona Bernadette. Cadê a irmã Bernadette? Fique de pé aí, por favor, irmã. Salva de palmas pela vida de irmã Bernadette. Irmã Bernadette perdeu o marido dela, está quantos dias, irmã? Uns 30 dias? 3 semanas. E eu disse a ela: irmã, olha, na hora que eu entrei dentro da sua casa, eu senti uma paz tão grande. Então, quando a gente sente uma paz quando entra dentro da casa de uma pessoa, é um bom sinal.
acredito que o marido dela foi alcançado. Eu senti muita paz. Pode sentar, irmã Bernadette. Senti muita paz quando eu entrei lá dentro daquele ambiente. Mas às vezes a pessoa diz, pastor, mas ele não congregava. Mas ele cria em Jesus. E ele aceitou Jesus, não foi, irmã Bernadette? Ele aceitou Jesus. Então, assim, é interessante notar que a quem mais é dado, mais é cobrado. Há uma cobrança maior para a gente que está aqui, viu? Tem pessoas, irmão, que não tiveram a oportunidade de estar aqui. Por causa da criação dos pais, por causa de alguma coisa, né? E houve um certo tipo de resistência. Mas nem por isso Deus não pode alcançar elas. O que é que elas vão perder? Elas vão perder galardões, elas vão perder algumas coisas que serão proporcionadas para a igreja no milênio. Algumas coisas que o Senhor vai nos acrescentar. Viu? Então existe, assim como existe nível de punição espiritualmente na eternidade, existe também nível de recompensas. Tá certo? Tem pessoas que serão mais recompensadas. Vão ser aprovados concernente à salvação, vão viver a eternidade com Jesus, mas vão perder muitas coisas. Então isso aqui fala sobre a questão de recompensas e galardões, quando Jesus abre o nosso entendimento, concernente à obra dele, à obediência, a tudo que a gente faz por amor a ele. Então diga assim para seu irmão, até quando você se compromete de interceder por uma vida, incansavelmente, até ver aquela pessoa salva, você será recompensado por isso. Sim, concluindo a resposta de Daça, ela perguntou se a gente vai ver ou não vai ver, não é? Assim, se a pessoa estiver no inferno, eu acredito que não vai ver, não. Só se por alguma coisa assim Deus queira mostrar. Se a pessoa estiver no céu e você no céu, você vai ver. Agora, se você estiver no inferno com a pessoa, aí você vê ela lá. Mas o meu conselho é esse. Se matou alguém, irmão, não vai dizer, pelo amor de Deus, não vai dizer foi para o inferno, não. Fica calado, tá certo? Chegou num ambiente lá que a pessoa morreu sobrecarregada, também não vai dizer, eita, foi para o inferno. Fica calado. Se tem uma palavra naquele ambiente, dá uma palavra para aqueles que estão lá, que precisam ouvir uma palavra. Amém? Glória a Jesus. Mas vamos lá? Quem está gostando? Está diferente o culto hoje, tá? Vamos seguir nessa direção aqui, até onde Deus quer. Ô pastor, quando o anticristo aparecer, a igreja vai ter subido ou ainda estará na terra? Quando o anticristo aparecer, a gente já vai ter subido já. Complementando a pergunta de Mariana, é bom a gente entenda isso, presta atenção aqui, ó. É bom a gente entender que a gente não vai viver eternamente no céu. Amém? Porque tem pessoas que pensam que a gente vai viver eternamente no céu. Nós não vamos viver eternamente no céu. O céu é uma passagem que nós vamos ter. Nós vamos ter o privilégio de conhecer o céu. Amém? Estaremos guardados por um período lá. Mas pastor, a gente não vai viver no céu? Vamos não, irmão. Se fosse viver no céu, você teria que rasgar a parte de Apocalipse, onde fala sobre a nova terra. Nós vamos viver na nova terra. Na cidade celestial, a Nova Jerusalém, detalhadamente em Apocalipse descreve como ela será. Nós vamos viver lá, eternamente, na nova terra e na Nova Jerusalém. Sempre, às vezes, eu brinco assim, se você ainda não comprou sua casa e não deu tempo de comprar aqui, se preocupa não, já tem uma garantida para você. Lá na Nova Jerusalém. Lá? Sobre os 144 mil, que a Bíblia fala, e sobre as duas testemunhas. Boa pergunta. A Bíblia realmente fala sobre os 144 mil eleitos por Deus, que é até as testemunhas de Jeová. Estou falando o nome testemunho de Jeová, mas não é criticando não. As testemunhas de Jeová acreditam que esses 144 mil serão 144 mil eleitos para viver
no céu, o restante vão viver na nova terra. A parte da nova terra está correta, porém a parte dos 144 eleitos para viver no céu está errada, porque não se bate com as outras escrituras. Os 144 mil, segundo a Bíblia, são 144 mil escolhidos da tribo de Judá. Também tem nada a ver com os gentios, ou os que se converteram. É da tribo de Judá, que estarão dentro da grande tribulação, com poder dado por Deus para um evangelismo em massa dentro da grande tribulação. Porque dentro da grande tribulação, Jesus vai querer alcançar muitas almas e eles são selecionados para isso. E as duas testemunhas são dois homens de Deus, profetas, acredito que profeta, que também vão receber muito poder de Deus. Poder de descer fogo do céu, operar sinais, ressuscitar. E eles vão operar também dentro da grande tribulação. A Bíblia diz lá em Apocalipse como será a morte desses dois homens ungidos. A Bíblia diz que vai haver uma perseguição contra eles, o anticristo vai conseguir matá-los, eles serão postos em praça pública, o mundo verá, e as pessoas estão tão enraizadas na doutrina satânica e seguindo o anticristo nesse período, que elas vão fazer festa, vão celebrar por a morte daquelas duas testemunhas. Mas segundo a Bíblia, ao terceiro dia eles ressuscitam, todo olho verá, e eles serão levados ao céu. Isso faz parte da grande tribulação. Mas pastor, eu não vou estar lá porque eu preciso saber. Nós precisamos saber tudo que a Bíblia diz, irmão. Até porque se você quiser ficar, você já fica entendido. Tem alguém que quer ficar? Quer ficar não? Então, olhe para seu irmão e diga, então, cuidado, viu? Ô, irmão, a gente tem que carregar um temor muito grande. Eu estava vendo um vídeo hoje que o pastor postou, de uma mulher chorando e dizendo assim, meu marido me deixou, tipo assim, dizendo que era uma injustiça, né? Só porque ele descobriu que o filho não é dele, que foi no meu namoro que eu tinha antes, e ele me deixou, e o filho não é dele, mas não era para ele me deixar, não. E é uma pessoa que parece que se diz que é crente, sei lá, eu não entendi direito. Aí eu pergunto, irmão, cadê o temor, irmão? Lembra dessa palavra, irmão? Carrega o temor de Jesus. Carregue o temor. Sabe o que é temor, irmão? Temor. Temor. Quem tem tema a Deus, ele não negocia sua fé. Quem teme a Deus, pode dizer isso comigo, quem teme a Deus não mente, entendeu? Não se corrompe, não se vende. Mas se entrar dentro da prefeitura e tiver um cargo grande lá, ele vai se corromper. Se ele se corromper é porque ele não tem mais Jesus. Eu mesmo não me corrompo, não. Mas tem que se corromper porque está dentro da estratégia ali do governante. Ele me tire. Mas para me corromper, eu não me corrompo, não. Me bota para fora. Nós temos que ter uma posição, irmão. Amém? Irmão, tem muito comportamento que a gente tem que mudar. E está alinhado com a Bíblia. Por exemplo, irmão, vocês acham bonito uma mulher que serve a Deus andando com roupas decotadas, curtas, que mostre... Tem umas assim que mostram a metade dos seios, né, mostrando pernas, e homens com calça vapoavá, que é que chama, pacote de café a vácuo. Irmão, é sério, a gente tem que mudar o comportamento da gente, irmão. Levando filho, se tiver alguém, pelo amor de Deus, não é criticando não, se fez isso esse ano, no ano que vem eu creio que você não vai fazer. Levando filho para dançar quadrilha, não faça isso não, irmão. Isso é se corromper, isso é se prostrar. Eu vou trazer uma referência. Se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Vocês já viram a história de Nabucodonosor? Os 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 judeus fiel que não se prostraram diante da imagem. Não, mas vão jogar na fornalha, pode jogar. Mas eu vou perder ponto na escola. Mas vão... Perca. Esse é o Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho de Cristo. É perca. Está entendendo agora? Bem-vindo ao Evangelho de Cristo.
Porque os professores têm que conhecer a sua fé. O diretor precisa conhecer a sua fé. Não, vou botar porque o diretor quer. Não, eu não me corrompo, não. Não me corrompa não, irmão. Se você fez isso esse ano por falta de conhecimento, não tem problema. Mas o ano que vem não faça mais, não. Não confunda a cabeça dos seus filhos. Ele tem um posicionamento. Eu tenho certeza que por causa disso ele não vai ficar reprovado, não. Em nome de Jesus. Amém? Quem agora? Profeta, queria que o senhor esclarecesse um pouco aqui sobre 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 8. Vamos ler? 2 Pedro, abra aí. 2 Pedro. Verso 8. Glória a Jesus. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. No seu entendimento, o que é que está passando sobre isso, para eu poder entender o raciocínio? Pega o microfone. E a Bíblia está esclarecendo aí que foi o apóstolo Paulo que escreveu, né? Você cai em 1000 anos para o Senhor vai... Assim, que fala sobre isso, sobre os 1000 anos. Não mete não, Tiago. Fala sobre os 1000 anos e aí declara que um dia para você é como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. Pronto, para a gente entender esse texto, a gente precisa voltar para o versículo 3. Vamos ler o versículo 3. Qual era o que era que Paulo estava falando? Paulo estava argumentando a respeito da vinda do Senhor. Pedro, né? Perdão. E Pedro disse assim, ó, tendo em conta, está na RA, né? Tendo em conta que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Ou seja, havia um argumento naquela época das pessoas dizer, isso é conversa fiada, é os argumentos que tem hoje. Tu não vê, não, esse tempo todo em Jesus nunca voltou. Isso não existe, não. Então era mais ou menos por isso, por aí. E versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu bem como terra, o qual surgiu da água através da água, pela palavra de Deus. Versículo 6. Pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogados em águas. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela minha palavra, tem sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aí ele vai e diz no versículo 9, há todavia uma coisa, amados, que, versículo 8, né? Que não deveis esquecer, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Pedro estava dizendo assim, ó, para Deus um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos pode ser como um dia. Então, se está tardando, é porque está tardando, por causa da misericórdia de Deus, para alcançar o máximo de pessoas possível. Então, por isso que ele complementa dizendo assim, um dia para Deus pode ser 1000 anos. Então, você pode estar achando que vai ser logo, né? Mas pode demorar um pouco, porque isso aí, a Bíblia diz que o dia e a hora só quem sabe é Jesus, o dia e a hora da sua vinda. Então, foi por isso que ele disse isso. Para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é como um dia, por causa dessa argumentação que havia, e as pessoas escarnecendo e zombando e dizendo, mas cadê? Por que Jesus nunca voltou? Isso é conversa fiada. Aí ele vai e cita, ó, o céu e a terra está reservado para o fogo. Está lembrado no dia de Noé? Ninguém acreditava, mas não veio, então do mesmo jeito vai acontecer. Amém? Vamos lá? Justamente. Também, justamente, está correto. Escuta aqui, traz o microfone para Diego. Tem, né? Que fala sobre isso, né? Amém. Deu para entender, profeta?
É. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido tesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens. Aí ninguém sabe. Se eu soubesse era bom demais, não era? Mas se não... Agora, isso aqui, só para entender o raciocínio da irmã Nona, essa parte do fogo é no final do milênio, viu? É no final do milênio, aí haverá a guerra chamada Gog e Magog. Outra vez, todas as nações do mundo, acredito que todas, mesmo depois de ter vivenciado o milênio, ter visto Jesus pessoalmente, pessoas com corpo glorificado, o poder de Cristo, a administração perfeita de Jesus na terra, mesmo assim, no final do milênio, quando Satanás for solto da prisão, ele ainda vai enganar muitas pessoas. Aí a pessoa diz, mas por que Satanás vai ser solto? Não havia mais necessidade, porque não haverá crianças que vão nascer, elas vão crescer dentro do milênio. Elas vão ser evangelizadas. Elas precisam ser testadas e provadas para poder, pelo seu próprio livre-arbítrio, escolher servir a Jesus pela eternidade. Igual Adão e Eva tinham a árvore do jardim do conhecimento do bem e do mal. E eles não foram provados, né? Eles não precisavam ser fiel pelo livre-arbítrio, da mesma forma dentro do milênio. Então, infelizmente, no final, quando juntar preste atenção aqui, igreja, quando juntar todas as nações para cercar Jerusalém e Israel, nesse exato momento, essa profecia se cumprirá. Descerá fogo do céu e consumirá todos os inimigos de Deus. Todos aqueles que não quiseram, só não a gente, viu? Amém. Vamos lá? Deixa eu ver se tem outra pessoa logo. Irmão também ali, Isaac vai perguntar depois o irmão, depois o irmão. Durante o milênio, as pessoas que vieram da grande tribulação e morrerem durante o período, já que Satanás vai estar preso durante 1000 anos, essas pessoas vão para onde? Essas pessoas, se elas morrerem dentro do milênio, elas estão perdidas. Por quê, pastor? Porque a oportunidade está dentro da primeira ressurreição. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, dando a garantia da nossa ressurreição. Em seguida, os que morrerem em Cristo no começo da tribulação ressuscitarão, né, estarão no paraíso, esperando a vinda de Cristo para voltar com Ele. Em seguida, isso tudo faz parte da primeira ressurreição, do pacote da primeira ressurreição. Em seguida, as duas testemunhas que vão morrer ao terceiro dia vão se ressuscitar. Em seguida, dentro do pacote da primeira ressurreição, os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar no final da grande tribulação. E ali, os santos do Antigo Testamento faz parte da segunda ressurreição. E ali fecha-se a ressurreição para salvação eterna. Então, dentro do milênio, quem morrer... Lá está escrito na Bíblia, quem morre dentro do milênio, com 100 anos, é morrer como uma criança. Amém? Então, o que é que significa? Que a pessoa que morreu lá dentro do milênio, ela morreu porque foi amaldiçoada por causa do pecado. Então, se ela morreu amaldiçoada, então ela vai ser condenada eternamente. Então, acredito eu que as pessoas que entraram lá, que aceitaram o governo de Cristo, viverão um milênio sem pecado, por decisão própria. Satanás não vai estar lá e elas vão viver eternamente. Né? Agora, é interessante notar, prestar atenção aqui, que existe um texto na Bíblia que é uma revelação. Lá em Apocalipse diz que as folhas da árvore da vida servirão, está falando da eternidade, servirão para a cura das nações. Mas se a gente tem um corpo glorificado, por que vai precisar de comer uma folha para o corpo ser curado, se a gente já ressuscitou com o corpo glorificado? Isso, eu não estou dizendo que mas dá a entender que na eternidade vai entrar pessoas ainda nessa posição de corpos naturais que não vão morrer, mas precisam comer dessa planta para se manterem vivas. Amém? Graça e paz, igreja. Pastor, a minha pergunta é a seguinte.
o reinado, os 1000 anos de Cristo será nessa terra. Correto? Correto. Ele, durante esses 1000 anos, ele vai estar com Vai. a igreja na terra? Justamente, ele vai estar. Por que ele vai estar, pastor? Porque lá em Atos dos Apóstolos, na ascensão de Cristo, a ascensão é a subida. Pessoal, está dando para todo mundo entender? Hoje é um culto diferente, que nós estamos dentro de uma série, viu? Aí eu abri espaço para pergunta e resposta hoje. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e é até bom, isso aqui vai alinhando e tirando dúvida. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, na ascensão de Cristo, onde Jesus foi subir às alturas, que ele se encontrou com os discípulos, que ele deu aquelas últimas instruções, a Bíblia diz que ele foi elevado às alturas, não foi assim? Amém? Amém. Fique de pé um pouquinho para passar o sono, estira a perna, aí eu respondo. Estira as pernas, mexa os braços. Para voltar à concentração, não deixa a concentração fugir não, viu? Tá gravando? Tá? Então pronto, pode sentar. Quando Jesus subiu às alturas, Atos capítulo 1, presta atenção agora. Quando Jesus subiu às alturas, apareceu um anjo do Senhor. E o que foi que o anjo disse? Eles estavam admirados, os discípulos, olhando Jesus subir, né, com o corpo glorificado. Aí o anjo aparece e o anjo diz assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vós verdes subides, é o mesmo que vai descer. Então o texto ele é específico demais, né? Esse texto já responde a pergunta. Do mesmo jeito que você viu, você vai ver, ele vai descer da mesma forma. Então ele vai governar a terra com o corpo glorificado de toda a sua igreja. Ele vai mostrar o plano perfeito. Ele vai mostrar o que Deus escolheu para o ser humano que foi perdido lá em Adão. Amém? Adão, pelo homem não veio o pecado, diz a Bíblia? Assim ou não é? Mas a Bíblia diz, e por um só homem veio salvação para todos. Assim como o pecado entrou por um só homem, a salvação veio por meio de Jesus. Irmão, não é difícil ser salvo. Não é. Se alguém te diz que é difícil, é mentira. Não é. A salvação ela vem pelo arrependimento genuíno no coração. Ninguém vai passar para a eternidade por perfeição própria. É verdade, pastor? É. Você consegue ser perfeito a vida toda? Então nós já estávamos todos condenados. Nossos pecados foram julgados em Cristo. A dificuldade que eu poderia dizer é só uma. É de você permanecer fiel. Ô, irmão, mas qual é a dificuldade depois que a gente conhece tudo isso? Você está entendendo, você está vendo, você vai querer o outro lado? Não é, Diego? Vai querer o outro lado? Você entendendo, não é palavras minhas. Tudo que eu estou falando está dentro de um respaldo bíblico. É porque eu não estou parando aqui para pesquisar versículo, porque não dá. Mas está tudo dentro de um respaldo da palavra. Eu estou citando textos aqui da minha boca, o Espírito Santo vem me lembrando e eu citando. Então, irmão, vale a pena trocar esse sentimento, essa convicção. Quem é que me diz que eu sou salvo, né, irmã Rosa? É o Espírito Santo. É algo que Bruno poderia apontar o dedo e dizer assim, você não é salvo. Eu digo, rapaz, tu nunca vai me convencer, porque está aqui dentro. Quem vai te convencer? Ninguém. Porque no dia que você nasceu de novo, tem uma convicção dentro de você. Então poderia dizer assim, pega naquela palavra de Jesus, que a porta é estreita, mas a porta estreita não é para a salvação. A porta estreita que ele diz é a permanência. Lembra dessa palavra? Pronto, uma pessoa que está aqui visitando, a irmãzinha que está nos visitando, talvez algumas coisas ela não esteja entendendo, né? Porque ela está chegando agora. Mas a palavra é permanecer.
Quem entrou aqui no começo sem entender nada? Levanta a mão, seja sincero. Mas aos poucos não foi começando a entender? Não é assim? Acabou, não vai chegar num canto, nunca ouviu falar dessas coisas, já vai ficar flutuando. Mas se permanecer, aí a engrenagem vai pegando. Agora eu estou entendendo. Agora estou entendendo porque Jesus morreu. Agora estou entendendo porque não é uma religião. Entendeu? Às vezes a pessoa se foca tanto na religião, na placa, né, que ele fica dentro de uma estrutura religiosa que ela se sente os santarrão. Eu já fui assim, irmão. Eu já fiz parte de outra denominação. Eu até contei a Rosa uma vez que eu vi o pastor Amós, que era da Cristo Salva, e eu olhei para ele de longe, ele andando de short. É o pastor de short. Eu não falei, né, porque eu era amigo dele. Na época eu não sei se eu já tinha tanta proximidade, mas dentro do meu coração eu julguei ele. Eu julguei. Eu disse, oxi, eu julguei. Porque eu fiz parte de uma denominação onde eu fui doutrinado, irmão, a ver as pessoas e julgá-las. Só achava que mais os santos eram o que tivesse dentro dessa denominação. Mas peraí, quando eu fui abrindo meus olhos, e eu peguei uma direção diferente, isso não me impediu da unção operar, aumentou, expulso o demônio do mesmo jeito, creio do mesmo jeito, e vou dizer, eu aprendi mais, porque eu aprendi a guardar a língua, eu aprendi a não falar mal dos outros, eu aprendi a não criticar. Eu sentava em mesa de pastor, como novo convertido, falando das próprias ovelhas dele, ou das outras. Eu não tinha entendimento, mas eu já achava errado. Estão entendendo? Às vezes a pessoa está dentro de uma bolha, que elas se acham que ali elas são pipoco do trovão. Aí olha para você dentro de uma academia, né, cuidando do seu corpo, o templo. Saiba se vestir também dentro da academia. Porque aqui, se você vê uma pessoa dando um péssimo exemplo dentro dessa igreja e for falar para você, está dando porque quer, porque o pastor ensina. Está entendendo? E há um ponto que as pessoas não podiam usufruir. Tiago, coitado de Tiago. Eu disse, bora brincar de bola, Tiago. Não, o diabo vai quebrar minhas pernas. Porque ele foi ensinado que não podia jogar, que o diabo cortava as pernas, quebrava as pernas dele. E passou muitos anos assim, irmão. 6 anos. Feio, irmão. Irmão, isso aí é uma bobagem do mundo. Ó, eu posso até não dar a paz do Senhor para alguém, porque eu posso não saber que ela é cristã, e às vezes a pessoa me vê, né, porque veio pregando, vê na internet alguma coisa, aí o pastor não deu a paz não, e eu vou saber que tu é crente. E às vezes a gente não dá para uma pessoa com medo dela não gostar. Não é verdade? Mas isso é besteira, irmão. E não é obrigado a ser só paz do Senhor, pode ser a paz de Cristo, pode ser graça e paz, pode ser a paz. Amém. Sim, irmãos. Dentro da religiosidade, irmão, eu acredito que a gente até se santifica mais, irmão. Por quê, pastor? Porque quando você está dentro de um círculo religioso, você faz mais por imposição, faz mais por obrigação, né? Com medo. O evangelho não é para trazer medo. O evangelho é para trazer alegria e paz. Viver dentro de um sistema me oprimindo? Não quero não. Quero não. Quero viver dentro de uma liberdade. Triste. Viver dentro de uma liberdade. Mas que tipo de liberdade é essa?
Não é uma liberdade para pecar. Não é verdade? É uma liberdade para ser feliz. Então olha para seu irmão sorrindo. Diga, você pode ser feliz. Seja feliz. Olhe de novo para ele e diga, se divirta. Você pode ser servo de Deus e se divertir. Então eu não sou menos ungido por causa de que eu pare com algumas doutrinas humanas, não. Aprendi a me divertir mais, me alegrar. Amém? 8h48. Então, o pastor já sabe que eu falo demais, né? Mas eu preciso dizer isso sempre. Que eu queria enaltecer, né, o nome dessa igreja. Eu queria enaltecer essa visão. Porque eu passei em 2 ministérios. Não tinha esse ensinamento da questão da vestimenta em si e de algumas coisas. Não tinha aquele ensino. Passei em outra, certo, que teve o ensino, mas tinha um certo exagero. E aqui, isso aqui é perfeito. Glória a Jesus. Está dentro realmente do que Deus quer. Porque um brinco, um batom, não vai salvar, não vai dizer que é você que é salvo por exatamente isso. E só concluindo o que o pastor falou e a irmã Elisa falou, quantas pessoas não estão a vestir uma saia dessa aqui como eu, né? Mas por dentro dela está o quê? Está rotando pecado. Porque o que contamina é o quê? É o que sai, né? Não é o que entra. Então é isso. Então se a gente se absorver disso tudo que a gente está ouvindo aqui, é um dos ministérios mais perfeitos, certo? Porque não existe perfeição, porque somos nós. Mas eu quero dizer que em termos de visão, em termos de ensino, gente, o lugar é aqui. Não sai daqui não. Aqui nós vamos para o céu. Glória a Jesus. Nós vamos subir. Outra coisa, eu sempre sou cuidadoso, nunca fale mal de nenhuma denominação, tá certo? Não fale. Ah, mas aquele pastor usa tijolo, usa rosa ungida. Irmão, fica quieto. Fica quieto, não fala não. Por quê? Eles estão ganhando alma, tem pessoas sendo alcançadas, a metodologia é deles. Deus deu aquela visão. Então, glória a Jesus. Se alguém está usando as coisas de Deus de forma errada, tu não tem nada a ver. Deixa que ele vai prestar conta com Deus. Nem eu, nem você tem nada a ver. Vamos fechar os olhos e vamos só para o projeto que Deus... A visão que Deus tem nos dado é essa. Então vamos avançar nessa visão. Vamos pregar o evangelho. Vamos abrir os grupos de conexão. Eu preciso de gente sendo levantada para dirigir grupo de conexão nas casas. Preciso de ministros para dar o discipulado em brejinho, me ajudar naquele ponto de pregação. Eu preciso de todos os departamentos funcionando bem. Uma liderança para casal eu preciso. Uma liderança para os homens eu preciso. Jesus precisa. Então, é mirar aqui no que Deus deu a gente e seguir. Outra coisa, aquele grupozinho, cobertura espiritual fechado, eu fico doidinho quando eu vejo fulano saiu, já mando mensagem, saiu, a irmã viu que a irmã saiu. Teve até uma que saiu e disse, pastor, não foi eu não, me se agoniou, tá bom, irmã. Entrou. Por quê? Porque é um grupo que eu oro, acordo de madrugada muitas vezes, intercedo, e para mim eu estou vendo aquilo ali, então eu estou visualizando, eu sei que quem está debaixo da cobertura espiritual, eu mando inquérito para tirar dúvida, eu mando alguma reflexão. Então isso é uma forma de trazer uma cobertura espiritual para que estejamos preparados para a volta de Cristo. Quem é mais perto? Dá tempo 2 perguntas, viu? Acho que dá 2. É a Andréa. Tem a irmã lá. Neném também vai fazer? É porque está gravando. Precisa. Quando a gente chegar na eternidade, a gente vai se lembrar do passado, tudo que fez, e se sim, como que a gente vai conseguir ser feliz sabendo que todos os interessante essa pergunta. Foi para a eternidade e uns ficaram no inferno. Ela perguntou se haverá lembranças na eternidade. Quem crê que sim, levanta a mão. Quem crê que não? Quem crê que vai lembrar ou não? Quem crê que não?
Muitos não levantaram, acho que é porque está em dúvida, né? Ou com medo, né? Da sua opinião. Haverá lembrança, sim. As lembranças já começam desde o inferno, quando naquele trecho do rico e Lázaro. O rico se lembrou dos irmãos que estavam aqui e pediu para voltar, mas não houve mais permissão para voltar. Ele se lembrou com detalhes da sua família. Se eu tenho 5 irmãos, se eu não me engano, foi? 8, não foi 5, não? 5, né? 5. 5 irmãos. Então ele queria vir para pregar o evangelho, não teve espaço, então teve lembrança. Agora, complementando o que a Andrea disse, que eu achei interessante, ela disse, mas a gente vai conseguir viver feliz sabendo que alguns parentes nossos estão nesse momento condenados? Irmão, a lembrança nunca vai deixar de existir. Porque se você entrasse dentro do paraíso, na nova terra, sem lembrança, isso seria algo estranho. Você não entende, por que eu estou aqui? Você tem que entender porque você está lá. Porque você foi aprovado. O projeto, desde o início, você tem que saber que existe um diabo, que existe o pecado, todos têm que saber. Agora, se vai haver tristeza por causa disso, não. A palavra garante que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Significa que haverá um preenchimento da glória de Deus tão grande, que mesmo tendo a lembrança, não haverá espaço para a tristeza. Isso é maravilhoso, irmão. Eu estou empolgado. Quem está empolgado aí? Coisa maravilhosa. Quem era a outra pergunta? Sim, a irmã lá, e finaliza com o Tiago. Mais para frente, que ainda tem muito assunto para ser falado, aí a gente tira outro momento desse. Pastor, o novo mundo vai ser igual ou diferente ao mundo de hoje? Irmão, a Bíblia não descreve, mas com certeza haverá diferença para melhor. Porque esse mundo, ele foi perfeito um dia. Mas por causa do pecado de Adão, passou a ter espinhos, né? Passou a ter a natureza ficar desgovernada. Mas no novo mundo não haverá esse tipo de coisa. Então a diferença vai ter, para melhor. Os estudiosos falam que será essa mesma terra restaurada, por causa de um entendimento de uma passagem bíblica nos originais, dá a entender que é essa terra restaurada. Tiago? O Ministério do Louvor pode subir. Pastor, creio que todo mundo já viu na internet sobre Irã que está atacando Israel. E a gente sabe que nesse momento a gente está escutando muitas vozes, principalmente os evangélicos que acompanham a Bíblia. E está falando muito sobre o acordo de paz. Esse acordo de paz será o fim ou não? A Bíblia trata sobre esse acordo de paz, que será um tratado que o anticristo fará, né, que o anticristo fará. Só que será um acordo de paz, mas é mundial. Na verdade, vai haver uma moeda única, uma religião única. A gente já está entrando para dentro dessa moeda única. Para se ter uma moeda única, é necessário a moeda ser virtual, e nós já estamos encaminhando para a moeda virtual. Todos vão ter que entrar dentro desse sistema. Inclusive a Bíblia fala sobre a marca da besta. O texto é muito claro quando diz: só poderá comprar e vender se tiver a marca da besta. Então, automaticamente, os que ficarem na tribulação, eles vão ser obrigados a entrar dentro do sistema do anticristo. Então, haverá sim algo sobre que vai trazer uma grande paz. Particularmente, eu não acredito que esse seja o acordo de paz do anticristo. Agora, particularmente, eu não acredito. Né? Mas eu acredito que haverá, porque a Bíblia diz que vai acontecer esse acordo de paz, que é onde o anticristo ele vai conseguir começar a governar a terra. Né? Na verdade, o templo de Salomão, né? O novo templo vai ser erguido. Quando ele for erguido, vamos supor que
vai dar início em 2026 o Templo de Salomão. O novo templo, o terceiro templo, a Bíblia fala sobre isso. Irmão, se disserem isso, pode ficar tranquilo. Se disser, vai ser, na hora que começar, pode saber, a gente pode até chegar a ver a conclusão, mas nesse período a gente é arrebatado. Então fique atento a isso. É por isso que tem uma mesquita lá, e para se fazer, né, Bruno? Se fazer esse templo, aos olhos naturais é impossível, né? Aos olhos naturais. Porque tem uma mesquita dos muçulmanos. Isso pode ser causa de uma grande guerra. Mas para que isso seja feito, é justamente onde entra o acordo de paz, para poder ser levantado esse terceiro templo. Amém? Só mais uma pergunta. Para quem não tinha pergunta, estava com vergonha e saiu muito. É tanto que deu a mensagem todinha da noite. Oi? Mas nada não. Tem? Alguém tem? Hã? Chegar em casa pode comer arroz. Mas uma pergunta boa, viu? Nós vamos comer sim. Nós vamos comer. Graças a Deus, porque comer é bom demais. Eric lá. No milênio a gente vai comer. Jesus não comeu com o corpo glorificado? Por que a gente não vai comer? Eita glória! Nós vamos comer e nós não vamos engordar. Amém. Eita Jesus. Pastor, a minha pergunta é o seguinte: no céu haverá tipo assim, patente, vamos supor, igual a gente tem aqui, um delegado, tem um prefeito, vai ter algum grau assim? No céu é um período, né, que a gente vai passar. Esse período é 7 anos, que é o tempo da tribulação, nós vamos estar lá. Ou então, alguns vão passar mais de 7 porque já estão lá no paraíso. Mas no caso vai ter alguém? Vai no milênio, vai ter sim. Vai ter lideranças, vai ter governos. Vai ter, isso faz parte das recompensas e dos galardões. Olha que interessante, né? Eu até falo quando eu estou ensinando sobre a eternidade, que inclui também dentro dessa matéria, nos dias das recompensas, algumas pessoas vão achar que vão receber mais do que outras. Mas é possível aquela velhinha que nunca se pegou no microfone, é aquela que trazia cobertura espiritual, que orava para que igrejas fossem abertas, que orava para almas serem alcançadas, que sustentava a igreja, né, serão mais recompensados, talvez até do que muitos ministros do Evangelho. Porque Jesus dirá para elas, você alcançou muitas almas. Mas como assim, Senhor, eu alcancei muitas almas? Porque quando você pagava aquele preço em oração, você estava trazendo condição para aqueles ministros ganhar as almas. Então, da mesma forma que ele tocou, você tocou também. É forte. Então, irmãos, cada parte, cada serviço no reino de Deus, irmão, é válido. É válido. Para finalizar, faz uma basinha aí. A palavra de Deus diz em Marcos 8:36, fique de pé. Eu queria que você lesse com uma voz muito alta. Se tiver alguém aqui que queira entregar a sua vida a Jesus Cristo, só é fazer assim. Já sabe o louvor? Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, fazer parte dessa... aceitar ou reconciliar. Bora, Deus, teu coração está ardendo, rapaz. Chega. Aleluia. Deus provou a morte, viu? Foi a Deus. Deu para ver um pouquinho o outro lado ainda? Hã? Vixe. Saiu daqui praticamente morto. Deus deu uma oportunidade aí. Ora por ele aqui, fazendo a reconciliação dele, por favor. Tem mais alguém, irmãos? Estenda a mão, pode estender para ele.
Qual é o louvor? Canta aí um pouquinho para eu ver. Obrigado, Jesus, pela vida de Edilson. Obrigado, Espírito Santo. Renova as forças dele a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salva de palmas de novo para ele. Daqui a pouco nós recolhemos as ofertas para ir para casa debaixo dessa bênção. Quem foi abençoado hoje? Às vezes a pessoa pensa que o culto bom é aquele que acaba corre, pula. É bom. É bom, o culto profético é bom demais. Vai ter o Divan aqui, né? Mas aí, eu como pastor, irmão, eu preciso alinhar a igreja. Nem sempre os cultos serão daquele jeito, porque o pastor tem a necessidade de alinhar a igreja. Amém. Mas vamos cantar. Assim como Jesus celebrou ali a ceia, eles cantaram o hino antes de sair. Então nós vamos cantar um hino antes de sair também. Deus é bom. Coloca. Sim, o texto. Marcos 8,36. Voz alta, todo mundo. Já! De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Tá vendo? Então, o caminho é esse. Não? Oi? Aí, glória a Jesus. Daqui a pouco nós vamos tirar. É bom demais se enviar Jesus, né? Você fica feliz, irmão? Vamos cantar com felicidade? Pode cantar. Olha, se tiver a letra, coloca. Vamos cantar e adorar Jesus. És adorado entre nós. Esse é a letra do seu nome. És adorado entre nós. Quem é adorado entre nós? Jesus. Tão desejado assim, mas nada se compara com a glória que há de vir. Vai! Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar com todo fôlego, vai!